Então, aqui no segundo exercício diz o seguinte: determine a equação de cada uma das parábolas, sabendo que aí, para cada um desses itens aqui, a gente vai ter essas informações. Então, vamos resolver aqui a letra A, vamos colocar a letra A aqui. Então, a letra A, o que eu sei é o seguinte, é que o foco tem essas coordenadas 1 e 0 e o vértice está na origem. Então, vamos fazer primeiramente um esboçozinho aqui do gráfico. Aí o objetivo é a gente achar a equação dessa parábola. Então eu sei que o vértice ele está aqui na origem e o foco ele está aqui nesse ponto 1, 0. Então eu vou colocar 1 aqui no eixo X, né? Então foco, vértice aliás, e aqui o foco, né? Então já dá para a gente perceber que ela vai ter a seguinte posição aqui, né? Ela vai ter concavidade aqui voltada para a direita, né? É a única possibilidade, porque ela não pode ir para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, porque o foco ele está aqui, à direita do vértice. Então a nossa equação ela vai ter equação y que é igual a 4ax, y quadrado que é igual a 4ax. E aí vamos tentar achar aqui o valor do A, né? E aí a gente percebe aqui o seguinte, ó, que essa distânciazinha aqui é o módulo de A. Então aqui nós temos que módulo de A vai ser essa distância que é 1. Aí resta saber se é mais 1 ou menos 1. Aí, como a parábola ela tem concavidade aqui voltada para a direita, concavidade voltada para a direita, significa aqui que o A é maior que 0. Então o nosso A aqui vai ser igual a 1. E daí nós substituímos agora aqui na nossa equação, vai ficar y quadrado que é igual a 4 vezes 1. Substituir aqui nessa equação, vai ficar 4 vezes 1 vezes x. E aí vamos ter y quadrado que é igual a 4x. Então essa vai ser a resposta, né, da letra A. Então vamos lá para a letra B. Então a letra B diz o seguinte, aqui a gente sabe o vértice e a equação da diretriz, que é y que é igual a 3. Então vamos fazer novamente aqui o nosso desenhinho aqui, o gráfico. Então no esboço do gráfico eu sei que a equação da diretriz é essa aqui, é y que é igual a 3. Então vamos colocar essa reta aqui, né? Y que é igual a 3 aqui. E no caso o vértice vai estar na origem. Então aqui vai ser a diretriz. Então observe que aqui só tem uma saída também. A minha concavidade ela não pode ser para a esquerda, nem para a direita, nem para cima também, por causa da diretriz. A única possibilidade aqui da posição da parábola é ela ter concavidade aqui para baixo. Tá? Então ela tem essa forma. E aqui vai ficar a diretriz, que está essa distância 3 aqui do vértice. E aí nós vamos também ter aqui o foco, né, que vai estar a mesma distância 3, né, do vértice. Então aqui vai ser o foco e aqui vai ser a diretriz. Olhando para essa forma aqui, a gente observa que a equação vai ter essa forma aqui, x quadrado que é igual a 4ay. E aí no caso, o módulo de A, que é essa distânciazinha aqui, né, ele vai ser igual a 3 aí, né. Agora resta saber se esse A ele é positivo ou negativo, né? E aí a gente observa aqui a concavidade. A concavidade vai ser para baixo. A concavidade sendo para baixo, o A é negativo. Então o valor do meu A vai ser menos 3. Tá?
Então a gente deduz aí que o valor do A é menos 3, né? Agora a gente vai e substitui aqui nessa equação. Então vai ficar x² que é igual a 4 vezes menos 3y. E daí vai ficar x², 4 vezes menos 3 é menos 12y. Então essa aqui é a resposta. Essa é a equação dessa parábola, que tem vértice na origem e a equação da diretriz y igual a 3. Vamos ver o item C. Então vamos colocar aqui agora o item C. Então o item C diz o seguinte, que o vértice é a origem e a curva ela vai passar por esse ponto aqui, e além disso a concavidade vai ser voltada para cima. Então vamos colocar essas informações. Nós vamos ter o vértice na origem, então aqui vai ser o vértice, a curva vai passar por esse ponto aqui, ó, menos 2 e 5, então vamos colocar aqui menos 2 e 5. Então ela vai passar por esse ponto aqui. Então com essas informações a gente não tem ainda, não dá para saber como é a concavidade. Mas ele está dizendo aqui que a concavidade é voltada para cima. Então aqui nosso desenho, né, a concavidade é voltada para cima e ele passa por esses dois pontos, né? Então o gráfico vai ter essa forma aqui, ó. Tá? A concavidade voltada para cima, vértice na origem e passa por esse ponto menos 2 e 5. E aí vamos observar aqui que nesse caso, como o foco ele vai estar no eixo y, né, nós vamos ter a equação x² que é igual a 4ay. E aí para a gente encontrar o valor do A, a gente vai usar esse ponto aqui que pertence a essa parábola. Então se ele pertence à parábola, ele obedece a essa equação aqui. Então eu vou substituir aqui o x aqui por menos 2 e o y eu vou substituir por 5. Então aqui vai ficar, no lugar do x eu coloco menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado igual a 4a. No lugar do y eu coloco 5. Então vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui 4 vezes 5 vai dar 20, vai ficar 20a. E daí eu tiro o valor do a. Então vai ficar a igual a 4, né, dividido para 20. Que dá para a gente simplificar aí 4 por 20, simplificando, aí vai ficar, simplificando por 4 vai ficar 1/5. Então agora nós vamos substituir, né, o valor do A, que no caso aí deu 1/5, aqui nessa equação. Vai ficar x² que é igual a 4 vezes 1/5, tá? Eu vou substituir o valor do A por 1/5, y, e daí fica x², aí 4 vezes 1 vai dar 4, vai ficar 4/5 de y. Então essa aqui é a equação da parábola procurada, no caso. Então vamos aqui para a letra D. E aí a letra D, ela diz o seguinte, ó, que o vértice está nesse ponto, menos 3 e 1, e a equação da diretriz é y, que é igual y menos 1, que é igual a 0. Tá? Aqui eu já vou colocar essa equação aqui da diretriz na forma que ela tem que ter, né? No caso aqui, esse menos 1 eu coloco ele para o outro lado, vai ficar y, que é igual a 1. Tá? Então essa aqui vai ser a equação da diretriz. Vamos fazer um esboçozinho do gráfico com essas informações aí. Então, no caso, o vértice, ele tem essas coordenadas aqui, 3, as
colocar aqui 1, 2 e 3 e menos 1 aqui. Então esse vai ser o vértice. E a equação da diretriz é y que é igual a 1. Então vai ser uma reta horizontal que vai passar aqui no 1. Então essa é a informação que a gente tem. E aí a gente percebe o seguinte, ó, que a saída, nesse caso, como eu estou com a diretriz e aqui o vértice, né, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, é a única saída. Tá? Para a gente ter vértice, né, e diretriz aqui depois o foco, que vai ser um outro ponto. Tá? Então vamos colocar a parábola nessa posição aqui. Ó. Então, ela vai ter concavidade voltada para baixo. E aqui, como o vértice não está na origem, a gente vai ter que usar aquele H e K, né? Então, a nossa equação aí, ela vai ter o x quadrado, né? Então, aqui vai ficar x menos h ao quadrado, que é igual a 4a, e aqui o y menos k. E aí a gente precisa saber o valor do a, porque o valor do h eu já tenho aqui, ó. Eu sei aqui que o h é 3 e o k aqui é menos 1. Então falta a gente saber o valor do a. Então o que eu já sei aqui é o seguinte, aqui é x menos o h, x menos 3 ao quadrado, 4a, e aqui y menos, que é esse menos aqui, menos 1. Então vai ficar menos 1, vai ficar mais 1 aqui. Agora vamos tentar deduzir o valor encontrar o valor do a. Então aqui a gente vai observar pela questão das distâncias. A distância do vértice até a diretriz aqui, ela vai valer quanto? Essa distânciazinha aqui, ó. Tá? Isso aqui que vai ser o módulo de A. Então vai ser essa distância aqui que eu estou destacando. Então a gente observa que essa distância aqui é 2, ó, porque é menos 1 daqui, né? E 1 daqui, ó. Então nós temos uma distância 1 mais 1 aqui. Então esse módulo aqui, essa distância é 2. Então eu tenho aqui que módulo de A é igual a 2. Aí como a minha concavidade aqui é voltada para baixo, né? Concavidade é voltada para baixo, o meu A vai ser negativo. Então o meu A, aqui era um módulo de A que era igual a 2. Agora a gente ainda não sabia o sinal. Mas agora dá para saber, porque ele é negativo. Então o A vai ser igual a menos 2. Agora a gente substitui aqui, ó. Então vai ficar x menos 3 ao quadrado igual a 4. Aí no lugar do A, aqui, eu vou colocar menos 2. Vai ficar 4 menos 2. E aqui y mais 1. Então vai ficar x menos 3 ao quadrado menos 8, que multiplica y mais 1. Termina aí, professor? Olha, aí termina aqui, né? Agora, essa equação ela pode ser colocada nessa forma, ou então ela pode ser desenvolvida também. Então, é até uma boa pergunta aí no caso, porque a gente pode desenvolver isso aqui também. Ó. A gente pode desenvolver x menos 3 ao quadrado. Então, fica... aqui é o quadrado da diferença. Né? Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6x, né? Então, vai ficar menos 6x aqui. Aí, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, que vai dar 9. E aqui dá para a gente desenvolver a distributiva, né? Vai ficar menos 8 vezes y, vai ficar menos 8y. E aqui menos 8 vezes 1 vai dar menos 8.
Então aqui vai ficar x² menos 6x. Aí esse menos 8y passa para cá, né? Vai ficar mais 8y. E aqui vai ficar, vamos colocar aqui também, mais 9. E esse menos 8 passa mais 8 aqui, igual a zero. Então ajeitando aqui vai ficar x² menos 6x mais 8y. 9 mais 8 vai dar 17. Então essa daqui também é uma outra maneira de colocar, né, a equação da parábola. Observe que na equação da parábola, o que é que vai acontecer? Uma das incógnitas aí, uma das variáveis, vai ficar o quadrado. No caso aqui foi x². E a outra vai ficar sem o quadrado aqui. Então essa é uma característica, né? Aí aqui o x também ficou sem quadrado, mas a característica vai ser essa. Uma delas vai ficar o quadrado as outras, né, vão ficar sem o expoente aí 2, né? É uma característica das parábolas. Então observe que nós já vimos a questão da reta, né? Então lá na equação da reta, né, por exemplo, o x e o y ficavam ao quadrado. Então era 3x mais 2y menos 7 igual a zero. Isso aqui era uma reta. A gente olha aqui, já dá para saber que isso aqui é uma reta. E no caso, quando a gente olhar para uma equação que o x fica ao quadrado e o y vai ficar sem quadrado, então o contrário, o y fica ao quadrado e o x fica sem o quadrado, né? Então a gente já vai perceber que vai ser uma parábola. Se os dois ficarem ao quadrado, o x e o y ao quadrado, então aí no caso vai depender do sinal aqui, né? Se eles tiverem o mesmo sinal, então a gente vai ter uma elipse. E se tiverem sinais contrários, por exemplo, um mais e um menos aqui, já vai ser uma hipérbole. Vamos ver então aqui a letra E. Então a letra E diz o seguinte, né? Aqui a gente tem o foco que foi dado e a equação da diretriz. Então vamos fazer aqui novamente o desenho, um esboço. Então aqui nós vamos colocar os eixos aqui. Então nós vamos ter o foco. O foco aqui é o ponto 1, 1. Então vamos colocar ele aqui. Aqui é o foco. E a diretriz é x igual a 5. Então é a reta vertical, né, que vai passar aqui pela abscissa 5. Então aqui nós vamos ter 2, 3, 4, 5. Então vai ser essa reta aqui vertical aí. Aqui no caso só existe uma saída, né? Aqui nós temos o foco e aqui a diretriz. Então, lembrando que o vértice ele vai ficar então entre o foco e a diretriz. E só tem uma forma aqui de eu desenhar essa parábola. Ela tem que ficar bem aqui nesse ponto médio, né? Porque a distância do vértice ao foco é a mesma distância do vértice à diretriz. Então aqui já dá até para a gente calcular esse ponto médio aqui, no caso aqui é 1, 5. Então nós vamos ter a distância aqui de 5 menos 1, né? Vai ser 4 essa distância aqui. Então a metade aqui vai ser 2, né? Então aqui eu tenho que somar 1 mais 2 aqui, que aí vai ter a abscissa 3 aqui, né? Então vai ser essa abscissa aqui 3, que vai ser a abscissa do vértice. E a ordenada aqui vai ser 1 mesmo, né? Então aqui eu vou ter o vértice nesse ponto, e a concavidade aqui ela só pode ser aqui para a esquerda.
Então nós vamos ter essa situação aqui. Aí lembrando que aqui, como o nosso eixo aqui ele está na paralela ao eixo x, né? Quem fica ao quadrado é o y. Então vai ficar y menos, como o vértice não está na origem, né? Vai ficar y menos k ao quadrado, que é igual a 4a, e aqui x menos h. E aqui a gente vê que o vértice aqui, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó, 3 e 1. Tá? 3 e 1. Lembrando que esse 3 aqui é o ponto médio, né? Você pode achar, aqui é o h, né? Você poderia achar o h também assim, fazendo 1 mais 5 aqui, dividido por 2, né? Então daria 6, 6 dividido por 2 dá 3. Ou então você poderia deduzir a partir das distâncias aqui. Se essa distância aqui é 4, né, que vai do 1 até o 5, a distância vai ser 4, a metade aqui vai ser 2. Então eu tenho que somar 1 e mais 2 aqui. Mais 2 tracinhos aqui que vai dar o 3. Então aqui nós vamos ter o h e o k. Então a nossa equação aqui vai ficar y menos o k, que é 1, ao quadrado, igual a 4a, e aqui x menos o h. O h é 3. Então falta agora achar o valor do a. Aí aqui vamos ver quanto é que é essa distância aqui, né? Que é o a vai ser a distância do vértice, né, até o foco. A gente observa aqui que essa distância é 2 aqui. Ó. Então essa distânciazinha aqui, que a gente chama de módulo de a, né, é igual a 2. E do vértice até a diretriz também é 2. Então a distância é 2. Agora, como a minha concavidade aqui é voltada para a esquerda, então significa que aqui o meu a é negativo, né? Então meu a vai ser igual a menos 2. Então agora a gente substitui aqui nessa equação. Então vai ficar y menos 1 ao quadrado, que é igual a 4. Aí no lugar do a eu coloco o valor aqui, que é menos 2, e depois x menos 3. Então aqui nós vamos ter y menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 8, x menos 3. E aí dá para desenvolver essa equação aí também. Vamos deixar ela por enquanto nessa forma aqui. Mas a gente pode desenvolver esse quadrado aqui da diferença e aqui a distributiva e depois organizar. Aí vai ficar uma equação em que vai ficar y quadrado em algum momento, né? E os outros termos que tem variável vai ficar x e y apenas. Então vamos aqui para o próximo exercício. Aí aqui esse exercício diz o seguinte: determine o vértice, o foco, a equação da diretriz e esboce o gráfico da parábola. Então aqui foi dada a parábola, ela tem essa equação aqui. E aí a gente tem que observar aqui algumas coisas, né? A gente observa que aqui nós temos y quadrado. Então a nossa equação ela vai ter essa forma aqui, y quadrado, vai ficar y quadrado igual a 4a e depois a expressão com x. E aqui, como ela tem um desenvolvimento, aparece constantes, né, o y, o x, é porque aqui nós temos y menos 1k ao quadrado, que é igual, né, no caso 4a, e aqui vamos ter um x também menos 1h. Então a nossa equação ela vai ter essa forma. E aí o que nós temos que fazer aqui é transformar essa equação que está nessa forma, arranjar uma maneira de colocar ela escrita nessa forma. Tá?
Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos colocar y quadrado, vamos pegar essa equação aqui, vai ficar y quadrado mais 6y, e vamos aqui passar esses termos para o outro lado, já para ficar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Aqui desse lado é o que tem y, e aqui no outro lado é o que tem x. Então aqui nós vamos ter, passando para o outro lado, né, vai ficar 8x positivo e o 1 aqui vai passar negativo. E agora nós temos que transformar esse lado aqui direito, né, num quadrado aí. Então o que a gente vai fazer aqui é completar quadrados, que a gente chama de completar quadrados. A gente vai verificar aqui o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, aí está faltando aqui o quadrado do segundo. Então a gente tem que acrescentar esse quadrado do segundo aqui. Então é isso que a gente tem que descobrir quanto é que vai valer, que é o quadrado do segundo. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, aqui nós temos y mais, vamos supor, um q ao quadrado, tá? Então aqui nós temos y ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vamos colocar aqui o segundo vezes o primeiro, mais o quadrado do segundo. Então aqui nós já temos y quadrado, tá aqui, né? E aqui nós temos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, que é 6y. Então aqui observe que esse 6 ele está fazendo o papel aqui de 2q. Aí a gente já descobre o q, ó. A gente observa aqui, vou até colocar aqui, que 6 é igual a 2q. E daí a gente descobre, né, vai ficar 6 dividido por 2, que é o valor do q, né, vai ficar 6 dividido por 2, vai dar 3, né? Então aqui a gente tira aqui o q, ele vale 3. Então para completar esse quadrado aqui, eu já sei que vai ser 9, porque falta q quadrado para completar, né? Então aqui o que falta aqui é 9, que é 3 quadrado. Então eu vou escrever novamente aqui, já colocando aqui, né, no caso, o q quadrado. Então vai ficar y quadrado mais 6y mais... Então essa parte que faltava era o q quadrado, tá? Então vai ficar aqui 3 ao quadrado, e aqui a gente repete 8x menos 1. Então observe que nessa equação aqui, ela tá uma equação, né, vai ter um equilíbrio aqui, uma igualdade. E o que foi que eu fiz nessa equação? Eu acrescentei um valor, né, que no caso aqui é 9, acrescentei desse lado. Então para equilibrar, para continuar com a igualdade aqui, eu vou ter que acrescentar do outro lado 9 também, tá? Porque senão, se eu acrescentar apenas de um lado, eu não vou ter uma igualdade, não vou ter um equilíbrio. Então a balança, nesse caso, se eu acrescentar só de um lado, ela vai pesar mais para um lado, né? Já vai ser maior aqui. Então aqui nós vamos desenvolver, agora vai ficar y quadrado mais 6y mais 9 aqui, igual a 8x menos 1 e mais 9 aqui também. E agora esse lado, esse membro aqui, a gente pode desenvolver ele como, no caso aqui vai ser quadrado, né, da soma de quem? De y e do meu q aqui, que no caso aqui o q é 3, ó. Então observe que realmente dá certo, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9. E aqui do outro lado vai ficar 8x, aí aqui menos 1 mais 9 vai dar 8 aqui. Então observe que a gente já está chegando aqui nessa
nessa forma. Então aqui vai ficar y mais 3 ao quadrado, e aqui dá para colocar o 8 em evidência, vai ficar 8, e entre parênteses vai ficar x mais 1. Aí agora já dá para a gente comparar com aquela forma, y menos k ao quadrado, 4a x mais 1. Aliás, x menos h. E daí a gente, por comparação, a gente observa que o menos k aqui ele vai ser igual a 3, ou seja, o k vai ser igual a menos 3, né? Aqui. E aqui a gente observa que o h, menos h, aliás, ele é igual a 1, então o h vai ser igual a menos 1. E além disso, a gente observa também aqui que o 4a é igual a 8. E daí a gente tira que o a vai ser igual a 8 dividido para 4. Então meu a aqui vai ser igual a 2. Então aqui eu já tenho as coordenadas do vértice, que é h e k, né? E tenho o valor do a. Então agora vamos fazer o esboço do gráfico, né? Com esses dados aí que a gente tem, e depois achar o foco, o vértice e a diretriz. Então vamos colocar aqui os eixos, e aí vamos colocar o vértice aqui. No caso, vou colocar aqui o vértice, vai ser o h e o k. Então o vértice vai ser menos 1 e menos 3. Vamos colocar então menos 1 e aqui menos 3. Então aqui vai ficar o meu vértice da parábola. E aí, olha, a gente tem o valor do a. O valor do a é 2. Ó. Então, se o a vale 2, vou colocar ele aqui. Se ele é positivo, né, a minha concavidade ou é para cima ou é para a direita. Né, porque ela não pode ser nem para baixo, porque o a não é negativo, e nem para a esquerda. E aí a gente observa aqui que a nossa equação ela tem essa forma aqui, ó. Y mais 3 ao quadrado, né? Y mais 3 ao quadrado, que é igual a 4ax menos h, né? Aliás, 8x mais 1. 8 que multiplica x mais 1. Então, aqui significa, como o y está ao quadrado, a nossa concavidade aí ela vai ser voltada para a direita, né? Porque o eixo vai ser paralelo ao eixo x, como o y está ao quadrado aqui. Então aqui a nossa parábola ela vai ter essa forma aqui. Vai ter concavidade voltada para a direita e vai passar aqui por esse vértice. Tá? Vai ter essa forma aqui. Vamos tentar fazer um desenho aqui mais tranquilo aí dessa parábola, né? Tem mais ou menos essa forma aí. Então vamos agora atrás, né? A gente já tem o vértice. O que é que a gente precisa aqui no enunciado? Vértice, o foco e a equação da diretriz. O esboço do gráfico a gente já fez lá. Então falta o foco e a equação da diretriz. O foco aqui, a gente tem que observar o seguinte, aqui nós temos o vértice vai ficar a essa distância aqui, né, de 2, né, do foco. Então aqui nós temos menos 1, né, então aqui nós vamos ter a distância 2, bem aqui vai ficar módulo de 2, né, a distância 2, bem aqui vai ficar o nosso foco, né? Então observe que as
coordenadas dele vai ser menos 3, né? E como essa distância aqui é 2, e aqui eu já tenho 1, então falta mais 1 aqui. Tá? Então o foco aqui ele vai ter coordenadas 1 e menos 3. Então aí nós temos o nosso foco com coordenadas 1 e menos 3. Aí o mesmo raciocínio aqui para a esquerda, né? A questão da diretriz. Então aqui nós vamos ter que a nossa distância aqui vai ser 2, né? Do vértice até a diretriz. E aí no caso aqui a gente tem menos 1, aí a gente tem que mais 2 unidades de distância aqui. Então menos 1, menos 2 e aqui vai ser menos 3. Então a nossa equação aqui vai ser x, que é igual a menos 3, que vai ser a equação da diretriz. Tá? Então a partir do gráfico, né, dá pra gente encontrar esses outros elementos aí que faltavam. Aí aqui dá pra gente encontrar esse ponto aqui também, que é o ponto da interseção da parábola com o eixo y, né? A interseção com o eixo x também, mas aí basta a gente, né, atribuir para o y e para o x, aí dependendo da situação, o valor 0, né, e encontra esses pontos, tá? Mas no caso vamos ficar por aqui, que é o que foi pedido.